Então, já quero adiantar que eu estou um pouco gripada, a professora Domingas também, né, professora? Então, hoje a aula vai ser no meio do... tá? Como eu estava falando, a educação audiovisual, né, ela surgiu, ela teve tempo para surgir, porque até então a gente estava falando o quê? Que o audiovisual surgiu, ninguém sabe a data, lembra que a gente falou, ninguém sabia a data de quando começaram os desenhos, nem as pinturas, só sabia relatos. Mas a partir de agora a gente vai ver que existe uma data para o surgimento do audiovisual no Brasil, no caso assim, da nossa tecnologia mesmo, das aulas EAD, da educação à distância, né? Então a gente vai começar a verificar que desde a rádio e televisão, tudo isso teve uma data que iniciou no Brasil e teve um processo. Então a nossa quinta aula do nosso quinto capítulo, ela vai ser dividida em duas. Uma é hoje, que é a nossa quinta, e a próxima é na próxima aula, que vai ser a nossa sexta aula. Então o nosso capítulo 5 vai ser dividido em duas aulas, para ficar mais fácil para a gente entender, ok? Então vamos dar uma verificada no nosso conteúdo. Entender algumas das políticas públicas para o uso dos audiovisuais na educação. Conhecer o início e a importância do índice para a educação audiovisual. Conhecer a história das rádios sociedades e como foi, né? Compreender o que foi o projeto Saci. Aqui vamos dar início, linguagem audiovisual para a educação. É possível dizer que a tecnologia dos audiovisuais sempre esteve próxima da educação. Vamos fazer um passeio por algumas das experiências ocorridas ainda em curso no Brasil. Mais do que aprender por meio dos produtos audiovisuais, importa ainda entender a linguagem para a educação. Muitas foram as experiências que buscaram associar a linguagem audiovisual com a educação. A educação como prática social e a escola como lugar onde a educação acontece de maneira sistematizada, sempre buscaram nas tecnologias disponíveis recursos que pudessem dar à educação certa qualidade e consistência, seja na utilização da lousa ou do computador. O uso de audiovisuais como câmeras, projetores, telas, faz que se configure a área tecnologia educacional em nosso país. Como eu estava falando para vocês, o audiovisual, ele tem todo um conjunto, então a gente tem áudio, né, tem imagens, e isso daí forma a educação tecnológica, né, a tecnologia da educação, que a gente usa projetores em sala de aula, alguns professores usam vídeos, outros usam, eles usam vários aparatos, né, para chegar à informação de maneira clara para os alunos. Então isso daí é desde antigamente. Ah, professora, mas o motivo de estar estudando audiovisual na educação do Brasil? Porque eles queriam trazer educação, levar a educação a todas as pessoas. Então, antigamente, era muito difícil ter uma escola para pobres. As escolas eram para ricos. Então, como a pessoa que não tinha condições conseguia ter estudo? Não existia. Aí veio a ideia do governo de criar a educação à distância. Aí a gente vai estudando isso daí, vai vendo como foi os institutos, para a gente dar uma verificada. Então, a gente tem que entender que o audiovisual, além da pré-história, que é desde os desenhos, a educação em si, ela foi pensada nas pessoas com pouca renda. Quer dizer, no início, a gente vai ver que essa história muda um pouquinho, né, professora? Exatamente. A gente observa na história da educação os avanços que ocorreram nesse setor. Antes, na época dos jesuítas, né, havia toda uma proposta voltada para essa questão. Hoje não, hoje com os avanços, com as conquistas, inclusive, como você citou, nós tivemos aí a inclusão dos meios tecnológicos hoje na educação e hoje o cenário é outro. Isso mesmo, então vamos dar continuidade. Tecnicismo educacional. Nessa direção, propalando por uns e criticado por outros, sejam especialistas em educação, pesquisadores, professores e alunos, configurou-se o que se chamou de tecnicismo educacional. As técnicas audiovisuais concorreram para isso, mas não só elas, outros procedimentos e outros fatores contribuíram igualmente. Então, falando de tecnicismo, não é o assunto que vamos abordar, mas eu vou dar uma breve explicação para vocês. Tecnicismo era um método de ensino de antigamente. O que eles faziam? Eles consideravam alunos como se fossem... Como eu posso explicar?
Os professores, eles não eram considerados professores, eles eram especialistas. E o estudo, ele tinha que ser embasado no conteúdo. Então, era um processo mecânico, onde o professor tinha que passar o conteúdo correto para o aluno e o aluno tinha que decorar, aprender aquilo dali. Então, os alunos eram considerados como robôs mesmo. Eles tinham que aprender aquele método de ensino. E o professor era só um intermediário, porque quem ensinava de verdade era o conteúdo. Hoje não, hoje o professor tem o conteúdo que ele deve aplicar para o aluno e aí o aluno aprende aquele conteúdo, mas se o professor quiser acrescentar outros conteúdos, acrescentar umas dinâmicas, o professor tem essa liberdade. Antigamente não, esse é o conteúdo, esse é o professor. O professor tem que pegar esse conteúdo de uma forma mecânica e passar esse conteúdo igualzinho está aqui para os alunos. E os alunos têm que absorver isso. Então, isso era o tecnicismo. Então, naquela época, era bem criticado por causa disso. Quando surgiu a educação à distância, né, que são os nossos audiovisuais, aí que foi se formulando uma nova visão. Mas até então, era essa forma mecânica mesmo. O professor pegava um conteúdo e o aluno tinha que aprender esse conteúdo da forma mecânica. Né, professora? Exatamente. É importante ressaltar que se tratava também de uma tendência pedagógica, Isso. onde esse lado da teoria e da praticidade, elas se complementavam. E a partir daí, então, muitas outras situações foram ocorrendo. Por exemplo, os institutos federais, né, um exemplo também dessa parte aí mais técnica, onde você aprende a prática juntamente com a teoria, Isso. ou vice-versa. Isso mesmo. Instituto Nacional do Cinema Educativo, INCE. Vamos entender aqui. O INCE nasceu de um projeto articulado no governo de Getúlio Vargas, que valorizou os instrumentos de difusão cultural dentro da perspectiva de construir uma identidade nacional correlacionada com a ciência e o desenvolvimento industrial do país. O incentivo do governo Vargas ao cinema educativo buscava, além de levar a educação aos lugares mais remotos do país, o estabelecimento de um veículo de comunicação a serviço do Estado e de seus propósitos políticos e ideológicos. O INCE, criado em 1936 por Edgar Roquette Pinto, surge no momento em que o debate em torno das relações entre cinema e educação emergia e se consolidava em ações em diferentes segmentos da sociedade, no país e fora dele. A partir da criação do Instituto, realizaram-se vários filmes com fins educativos e de documentação científica, técnica. Os filmes com fins educativos e de documentação científica, técnica e artística, incluindo temas como prevenção e tratamento de doenças, costumes, plantas e animais. Além das pesquisas científicas desenvolvidas no país, os filmes buscavam também valorizar elementos genuinamente nacionais, por meio de enfoque exemplares da fauna e da flora locais. Então, o INCE ele foi criado para quê? Para pegar e colocar o cinema com a educação, que a partir daí seriam documentários. Então, esses documentários iriam abranger vários temas, como podemos ver ali, artísticos, científicos. E aí, quando Getúlio Vargas fez isso, conversou com Roquette Pinto para isso, ele queria o quê? Criar um meio em que as pessoas recebessem educação, educação pelo meio do cinema. Só que isso daí tinha um plano B por trás, né? Algo entre as estrelinhas, que era o quê? A ideia de Vargas era o quê? Levar a política à frente disso. Porque para ele era vantagem, né, professora? Exatamente. Vou levar meu nome com o cinema educativo, porque realmente é algo que, né, é muito interessante. Mas atrás de tudo isso daí havia um interesse, né? Na realidade, nesse cenário em que nós vivemos, tudo tem as questões políticas por trás. Nada se faz de uma forma aleatória. Você planeja determinada ação e por trás dela existe uma questão política também, mesmo porque a gente vivencia a política, vive a política, está inserido na política. Por mais que não se queira, nós fazemos parte do universo da política. E na época de Vargas não foi diferente. O cinema, por ter uma representação muito grande, ele era utilizado também para fins políticos.
Tanto que a gente viu, né, nos nossos conteúdos anteriores, que o cinema é uma maior economia, né? Então, no caso, o cinema gera muito dinheiro e ele é visado pelo mundo inteiro. Então, a ideia de Vargas de pegar, levar essa parte que a gente marcou aqui, que é filmes com fins educativos e de documentação científica, técnica e artística, isso daí para ele era vantagem para Vargas ter esse acervo para as pessoas assistirem e aí levar o nome dele na frente disso. Mas assim, como era uma vantagem boa para o povo, então funcionou, né? Vamos mais à frente. O pensamento católico também se dedicou à questão do cinema educativo, preocupado com a moral dos filmes exibidos. A igreja criou os cineacs, salas de cinemas nas paróquias e associações católicas que tinham por objetivo apreciar os filmes segundo as normas traçadas pela igreja. Então, no caso da igreja, a igreja já queria falar assim, não, eu aceito a proposta aí dos filmes, mas eu vou passar filmes católicos, filmes religiosos, para não poluir a mente dos meus cristãos, né, dos meus católicos. Então a igreja entrou nessa parte, ela criou também, porque a ideia era boa. Porque como levar a educação com filmes era muito melhor do que fazer a pessoa ler livros e livros e livros, né? Então essa foi a vantagem, a igreja viu isso daí também de bom. E falou, não, eu vou criar, né, professora? E a Igreja Católica, a gente sabe que é uma grande religião, mas também é uma grande organização política. Sua sede, por exemplo, na cidade do Vaticano, onde tem um grande líder religioso e político também. Então, através dos filmes, quando passado nas suas paróquias ou centros comunitários, era uma forma também, de certa forma, de orientar o frequentador, né, da igreja, como também mudar opiniões. Isso. Utilizar os filmes, temos aí grandes filmes que falam, por exemplo, Em Nome da Rosa. Ele trata um pouco dessa questão religiosa e entre outros vários filmes também. Então, quando você vê um filme assim, você consegue entender também a versão, né, da igreja, porque eles queriam passar como funcionavam, como era. E que nem a professora falou, a Igreja Católica, ela vem muito antes, então ela sempre teve Em Nome da Rosa mesmo, é um exemplo vivo que ela trabalhava junto com o governo, né, que eles tinham não sei se você pode falar um acordo, né, assim, uma parceria, porque a igreja, ela sempre foi o topo, né, professora? Então, assim, essa era a vantagem que eles viram no cinema educativo. Aqui, os educadores, por sua vez, combatiam o que chamavam cinema mercantil e propunham a criação do cinema educativo que, segundo eles, poderiam trazer benefícios pedagógicos aos alunos, ao mostrar de forma mais real diversos aspectos da natureza e da geografia do Brasil. Os educadores pensaram que, não, vamos usar o cinema educativo para combater o cinema deseducativo, né? Por quê? Porque existia já um cinema, então eles gostaram da ideia porque eles falaram assim, não, vamos usar o cinema educativo para combater aqueles filmes que não fazem, não agregam. E aí foi a hora que eles também começaram a crescer. Então, assim, quando o Vargas pensou no cinema educativo, ele abriu um leque, todo mundo gostou da ideia. E aí as pessoas foram adaptando para o seu modo. Então, se a gente teve a igreja que adaptou o modo deles, os professores, os educadores adaptaram, né, professora? Então, cada um adaptava. E aí, os educadores viram assim, é uma forma de das pessoas não assistirem aqueles filmes ruins e começarem a assistir aqueles filmes ruins, né? E começarem a assistir filmes que possam agregar valor a conhecimento. Né? É importante destacar que no cenário dos filmes, nós encontramos filmes educativos, filmes que teçam grandes críticas também aos governos, então os filmes eles são destinados a públicos variados. E isso é interessante porque também se pensa no público que se quer alcançar. Isso mesmo. Vamos lá. Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Bom, dá uma explicada antes. Quando o Eduardo Roquete Pinto, junto com o Getúlio Vargas, foi criar o cinema educativo, ele já tinha esse projeto da rádio. Então funcionou mais ou menos, o INSE e a rádio funcionavam mais ou menos em linha de mão dupla, né? Então assim, eles sempre estavam juntos. E aí, como a ideia dele é
Roquete Pinto era um cara muito inteligente, ele visava, tinha uma visão muito ampla. Então, na hora que ele criou o INSE, a rádio também já existia. E aí, quando a rádio estava no seu funcionamento, no começo era muito difícil, porque eram poucos ouvintes. Aí, o que acontecia? Os ouvintes da rádio contribuíam para a rádio funcionar. Eram poucos, então quem tinha rádio em casa tinha dinheiro. Então, acabava contribuindo para que a rádio funcionasse. Então, vamos verificar melhor essa parte. O Instituto funcionava em um edifício na Praça da República, no Rio de Janeiro, onde também passou a funcionar a rádio do Ministério da Educação. Aí, Edgar Roquete Pinto é considerado o precursor da radiodifusão no Brasil. Antes de fundar o Instituto Nacional de Cinema Educativo, já havia criado, em 1923, a primeira estação de rádio brasileira, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Então, como eu falei para vocês, a rádio já era criada quando o Instituto foi criado. E aí, era sociedade, por quê? Porque era uma sociedade, mas os ouvintes. Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. As rádios sociedades ou rádios clubes eram assim chamadas porque os ouvintes precisavam se associar e contribuíam com mensalidades para a manutenção da emissora. Foi o que eu falei para vocês, né? Para a rádio funcionar, os ouvintes tinham que contribuir. Então era a rádio sociedade ou rádio clube, onde os ouvintes pagavam uma mensalidade, né? Uma mensalidade, e aí eles tinham parte da rádio. Então eles poderiam contribuir dando opiniões, participando. Não é que nem hoje. Hoje a gente não paga nada e a gente pode interagir com os radialistas. Antigamente não. O ouvinte tinha que ser sócio, entenderam? Então, mas existiam muito poucas pessoas que ouviam rádio, porque o custo do aparelho era muito alto e aí acabava que poucas pessoas tinham condições financeiras de ouvir. Mas quem tinha era sócio, porque, né, ele conseguia fazer esse valor, né, professora? Imagina ser sócio de uma rádio, assim, naquela programação, como a pessoa não se sentia, né? Hoje já é bem diferente, né? Hoje a gente já tem, consegue interagir com a rádio sem ser, né? Então tá. Em 1933, o governo de Getúlio Vargas autoriza a publicidade em rádio. A partir de então, os nomes dos patrocinadores ficam de tal forma marcados que se confundem com o próprio programa. Um exemplo é o Repórter Exo, que um dos programas de radiojornalismo mais famosos do país. Nessa época, aí começam as propagandas comerciais, né? Eu tinha o meu comércio, então eu já poderia, graças a Getúlio Vargas, eu já poderia ir lá e falar assim, olha, senhor radialista, eu gostaria que o senhor divulgasse o meu comércio aí. E aí ele pagava um valor simbólico pela divulgação, como acontece hoje em dia. Então aí já foi se formando mais a nossa visão de rádio, né? Onde a gente vê propagandas comerciais, a gente vê, consegue interagir, só que nessa época eles já conseguiam fazer essas propagandas comerciais. E aí os programas de televisão tinham patrocinadores também. E aí eles acabavam ficando muito, esse Repórter Exo era o nome do programa, mas o repórter acabou ficando famoso. Porque eles faziam uma comparação e acabava sendo uma só, né, professora? Então, essa era a vantagem. Então, as pessoas confundiam, às vezes, o nome do programa com a pessoa, porque era algo que era marcado, ok? Vargas, cinema como um livro de imagens luminosas. Então, aqui o Vargas via que o cinema para ele era como um livro de imagens luminosas. O cinema e depois a televisão e os computadores em rede estão relacionados com a educação e com a escola. No chamado Estado Novo, o cinema educativo foi utilizado como um meio de propaganda política com o intuito de colaborar na construção da identidade nacional, na legitimação do governo e na formação do patriotismo. O cinema educativo do INSE passou a estimular o sentimento de amor à pátria através de filmes biográficos nos quais os heróis nacionais apareciam embutidos de qualidades que o Estado Novo procurava inspirar nos jovens brasileiros. Com isso, o governo procurava estabelecer uma relação entre ele e os heróis, apresentando a sua política como uma continuidade da obra de grandes vultos nacionais, fazendo assim a propaganda do governo junto ao povo. Então,
o Vargas via aquilo que eu falei no início. Ele via que se ele comparasse, se ele lançasse isso daí, e as pessoas comparassem os heróis, vissem os heróis, iam ver que aqueles heróis faziam parte do governo. Então, para ele era muita vantagem fazer com que os heróis aparecessem, porque os heróis, no fundo, para ele, no fundo, para ele as pessoas estavam vendo o governo. E aí era vantagem, né, que ele poderia continuar, permanecer, né, professora? Então, ele olhava o futuro, ele falava assim, não, é um amor à pátria. Ele lançava os filmes assim, dizendo, não, a gente vai criar isso por causa disso. São interesses, né, que nem hoje. O político chega em você e fala, não, a gente vai fazer isso se eu receber o voto disso. Mas naquela época eles faziam isso, né, de uma forma mais tampada, né. Então, essa era a vantagem dele. Então, quando ele via o cinema, quando ele colocava os heróis, ele achava que as pessoas viam isso, que os heróis faziam parte do governo. Então, para ele, as pessoas estavam vendo isso daí, e viam mesmo. Que é o nosso caso, a gente vai assistir um filme onde está tudo lindo, está tudo acontecendo, e ali por trás a gente sabe que o governo está envolvido naquele filme. Até quando a gente assiste algum filme que tenha parte mostrando o governo, a gente fala bem assim, nossa, mas o governo nesse país funciona. Então era mais ou menos isso que ele pensava, ok? Propaganda subliminar. Na propaganda subliminar, a gente tem que entender o seguinte, ela é aquela propaganda que fica marcada no nosso subconsciente. Então, quando você está em algum lugar, não é aquela propaganda mesmo taxada na sua frente. É alguma marca ou alguma mensagem que você não repara na hora, que você não consegue visualizar focadamente naquilo dali, mas depois de alguns dias ou de algum tempo, você consegue lembrar e falar assim, nossa, tinha uma marquinha assim, assim. Entenderam? Então vamos aqui entender melhor. O cinema, devido a essa forte relação com a realidade, seja ele ficcional ou documentário, expressa a política, a sociedade, as maneiras de um povo. Propagandas subliminares são os detalhes que aparecem no meio dos filmes ou programas. São imagens curtas, um fotograma ou um frame, que inseridas nas mensagens passam despercebidas ao olho humano, mas podem ficar retidas no subconsciente. Então, quem nunca viu, né, uma imagem que ficou retida? Ou até mesmo, eu sempre costumo falar, numa marca mesmo. Eu vou fazer um exemplo aqui no quadro para vocês, só para vocês terem uma noção. A palavra é deixa eu ver se é assim. Assolan, que é uma marca de esponja de lavar louça. Aqui, na minha visão, eu olhando aqui, ó, na louça. Claro que eu sei que louça não é com 2 S, né? Mas aí você consegue ver isso daí. Então, assim, não é porque a professora viu na louça com 2 S ali que vai ser. Mas é isso daí que chama propaganda subliminar. É algo que você consegue memorizar, assim, que você vê e depois de um tempo você começa a enxergar. É que nem a propaganda Coca-Cola faz muito isso. De você tá numa lanchonete e lá no fundo ter algum desenho bem opaco da Coca-Cola, algum banner. Eles colocam isso daí para quê? Para marcar na tua memória. Aí na hora que você passa dali, você lembra, fala assim, nossa, estou com sede. Aí você lembra daquele que você viu lá. Aquela coca bem gelada. Que tava lá, aquele copo. Às vezes você só vê o copo com gelo, aí você fala, nossa, né, tá bem gelada. Então isso daí é propaganda subliminar. E isso é muito usado em filmes, né? Em filmes, quando eles vão usar, principalmente nos Estados Unidos, eles sempre tem alguma parte que mostra uma bandeira. Então, não é o foco da bandeira. Eles mostram por quê? Porque para eles é interessante mostrar que ali tem uma bandeira dos Estados Unidos. Então você está focado no personagem, mas tua mente registra aquilo dali. Aí uma hora você lembra, mas tal coisa apareceu no filme. Entenderam? Um comentário, professora? Não. Não? Alguma propaganda subliminar, professora? Também não. Cinema educativo. Um dos filmes importantes desse período do Instituto Nacional do Cinema Educativo é O Descobrimento do Brasil, dirigido por Humberto Mauro. A partir desse filme são criadas as condições que permitiram a Mauro rodar nos anos seguintes cerca de 300 documentários em curta-metragem, de caráter científico, histórico e da poética popular. São inúmeros os títulos que traduzem uma
dominada com perfeição por Humberto Mauro, e a intenção de educar o povo brasileiro com o que de mais moderno havia, o cinema. As informações disponíveis sobre o trabalho do INSE sugerem que esse projeto resultou em um trabalho que ficou mais centrado na produção, carecendo de uma estratégia de veiculação dos filmes nos espaços culturais e educacionais do país. Se isso de fato ocorreu, nos leva a pensar na falta de sintonia entre os projetos e a capacidade real da sociedade brasileira de absorvê-los, o que, de certa forma, ainda persiste. No cinema educativo, a visão do Mauro era essa, de pegar e levar, educar as pessoas com o que ele conhecia de melhor, o cinema. E daí surgiu os documentários, né, os documentários científicos, e aí os filmes eram voltados a essa realidade, os filmes eram voltados à realidade das pessoas. E aí trazer a ilusão de que a sua história estava sendo retratada. Lembra que a gente chegou a comentar isso? Que às vezes a gente vê um filme, uma novela, uma história retratada, a gente compara com a nossa. Então era isso que eles faziam no cinema educativo, né, professora? Eles tentavam trazer a realidade para o cinema, né? Trazendo a história para o cinema. Porque é importante também utilizar o cinema e mostrar essas realidades vividas, essas histórias de vida, porque de certa forma a outra pessoa do outro lado passa a ter informação de como se vive também e assim de certa forma contribuir para uma conscientização também de certa forma. Isso, porque quando ele pega e documenta algo que está ocorrendo, isso daí traz vantagens, né? Porque se eu posso documentar a enchente do Rio Madeira que ocorreu, então isso daí vai trazer educação para as próximas pessoas ou para quem assiste mesmo que não é daqui, que vai entender que não pode poluir os rios. Então tem toda essa situação. Então isso que Mauro via, ele via que no cinema ele poderia trazer educação às pessoas. Então ele falava, não, a melhor forma de educar as pessoas é com o cinema, ok? Aqui a gente já viu. Projeto Saci, Sistema Avançado de Comunicação Interdisciplinares. O Projeto Saci, ele foi assim, o percussor mesmo do EAD. Vou explicar para vocês resumidamente, a gente dá uma lida e a gente vai debatendo no decorrer. Quando foi criado o Projeto Saci, eles queriam o quê? Levar a educação à distância às 4 séries iniciais, né? Que são os fundamentais. E aí voltamos lá no início, onde eu falei que na época o estudo era para quem era rico. Então quem tinha dinheiro estudava, que ia fora. Porque o Norte e o Nordeste sempre foi muito difícil ter estudo. Então as pessoas que lá moravam tinham que ir para fora estudar. E aí, e quem não tinha dinheiro, como é que fazia? Então, aí criaram o Projeto Saci, que seria levar a educação à distância às pessoas, de 1ª a 4ª série. Então, para eles era interessante ter o projeto para levar essa educação para os alunos, não somente para os alunos, para professores também que queriam se capacitar. Mas daí o Projeto Saci, ele se perdeu no meio disso daí tudo, por quê? Porque ele ficou muito caro, porque era um projeto que teria que usar o satélite, e o satélite, que seria como nós temos aula hoje, né? Transmitiria isso daí para as escolas, e as escolas teriam uma televisão. Aí, só que daí ficou muito caro. Esse projeto, ele abrangeu não só o Brasil, ele teve uma parceria com outros países. Só que daí, quando a primeira versão dele ficou muito cara, eles acabaram deixando de lado e fazendo novas versões. Aí entra aquela parte que eu falei, que a gente vai estudar em 2 fases esse capítulo, para a gente entender melhor. Mas então o que a gente tem que entender é o quê? Que o Projeto Saci era um satélite onde transmitiria aulas do ensino primário, né? Que é a 1ª a 4ª série. Tudo bem, professora? Tudo bem. Tudo bem, né? Vamos olhar aqui. A primeira tentativa de integrar o sistema de educação nacional com o sistema de comunicação de massa via televisão com o uso de satélite foi o Projeto Saci. Um dos montes dos projetos de segurança nacional era a integração do país na década de 70. A iniciativa conjunta do Ministério da Educação, do Centro Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico, CNPq, e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, o Projeto Saci utilizaria o formato de telenovela, fornecendo aulas pré-gravadas transmitidas via satélite, que foi o que a gente conversou. Em sua primeira versão,
o projeto discutia as vantagens de um satélite de alta potência que alocaria 3 canais de TV para fins educativos. Isso permitiria atingir escalas em todo o país com programas de rádio, televisão e material impresso. A programação seria voltada para alunos de séries iniciais e para a habilitação de professores leigos do então ensino primário. Mas como assim, professora? Professores leigos? Porque na época, quem sabia mais era o professor. Então, se eu tinha um estudo maiorzinho, se eu soubesse ler e você não soubesse, eu poderia ser sua professora. E isso daí não é uma realidade muito distante. Nossos avós, eu acho que ainda já passaram por isso daí, né? Eu lembro que o meu avô sempre comenta isso, que na época dele, quem ensinava era as pessoas que sabiam, aí, que tinham mais conhecimento. Eu tenho uma tia que ela hoje é pedagoga, toda essa formação, mas ela foi nesse processo. Chegaram para ela na época, e ela nem é tão, ela tem o quê? Seus 40, 50 anos. E aí elas chegaram nela e falaram assim, não, você sabe ler, escrever, fazer conta? Sei. Então vem cá, vamos dar aula. E ela começou a dar aula assim, na época dela. E ela tinha 15 anos. Então ela tem muito tempo de carreira, porém de formação ela tem pouco, né? Então, para eles, no Projeto Saci, esse projeto não serviria apenas para alunos de séries iniciais, para pessoas que não sabiam ler nem escrever. Seria como uma capacitação para professores leigos, porque talvez o professor tinha alguma deficiência, não de deficiente, mas alguma falta de conhecimento em alguma área, e aí aquilo ali ia servir para ele. E o Projeto Saci seria formado, os professores iam ter aulas, seriam telenovelas, ia ser gravada, que não ia ser que nem o nosso, que é ao vivo. Então, seriam professores bem capacitados de outros estados que gravariam e aí seria projetado para eles. Né, professora? Exatamente. Nessa época, era bem mais fácil, né, eles pensarem em telenovelas do que hoje, né? Hoje já podemos ser ao vivo, né, graças à nossa rede de computadores, né? Exatamente, e também esses avanços tecnológicos, essas várias oportunidades, mas é importante também frisar a importância, né, do referido projeto como um elemento na educação à distância também, porque na educação à distância nós temos aí 4 gerações e essa questão das comunidades virtuais, ela se inclui nelas também. Tanto que na parte da educação à distância, a gente pode ver que ela surgiu muito antes. Então, hoje as pessoas estão comentando mais, EAD, mas as pessoas não têm noção que muitos anos atrás, essa foi a primeira visão, entendeu, que tiveram. Por quê? Porque antes era muito mais difícil estudar do que hoje. Hoje, qualquer cidade que você vá, você tem a oportunidade de fazer ter uma boa escola, de fazer uma faculdade, e antigamente não. Ou você mudava de estado, às vezes nem no mesmo local, né, que nem a nossa maior necessidade era norte, nordeste, então às vezes você mudava de estado, às vezes você teria que sair da região, ir para o sul, estudar, então nem todo mundo tinha dinheiro para isso. E aí foi a vantagem que foi criada, né, falou assim, não, vamos criar a educação à distância. O governo se juntou com outros países e começaram a formular. Porém, o Projeto Saci na primeira versão não rendeu por causa do custo, saiu muito caro. Vamos continuar. Objetivo do Projeto Saci. Além da ideia de usar rádio e televisão através do satélite, o projeto oferecia a utilização de mecanismos constantes de feedback dos alunos, através de textos, instrução programada e um sistema de correção de testes por computador. O projeto propunha-se desenvolver um experimento de utilização ampla dos meios de comunicação de massa para fins educativos. No âmago de uma ditadura militar, esse projeto forjado a partir da concepção de que começava a emergir no sistema educacional brasileiro, o desenvolvimento em estreita sintonia com a doutrina de segurança nacional. Isso se realizou por meio de uma complexidade enorme de fatores envolvendo políticas internacionais, que foi o que eu falei, que eles se uniram, né, e nacionais. Desenvolvimento estratégico, pesquisas aeroespaciais, propagação de sinais de televisão por antena e cabo. Então, mais ou menos seria esse desenho, né, o projeto. A série Saci não foi bem sucedida e seria substituída por uma nova plataforma mais versátil e completa. Porque, assim, pelos estudos que eles tiveram, eles até mandaram o Saci para o espaço, né.
Só que daí não rendeu. Por quê? Porque ele não conseguiu ficar lá, eles não conseguiram ter o estudo suficiente para fazer com que o satélite ficasse no espaço. E aí acabou acontecendo uma série de problemas, ele acabou saindo mais caro do que o que eles estavam pensando. E aí não funcionou. E eles, depois de um tempo, eles lançaram a segunda versão. E aí foi que eles foram melhorando os projetos. Mas assim, eles não desistiram, apenas tentaram melhorar a ideia para que no futuro eles lançassem uma segunda versão, que foi o que ocorreu. Mas assim, foi muito triste na época, saiu até no jornal, que o satélite não tinha aguentado. Ocorreu uma certa... Não lembro qual era o problema, mas ocorreu um problema e o Saci não conseguiu ficar no espaço. Então, assim, tinha que ter uma série de estudos, né? Tanto aeroespaciais, nacionais, internacionais, para ver como seria isso daí. E como a televisão ia projetar isso daí, né? Porque teria que ter TV a cabo, ou talvez antenas. Tinha toda uma estrutura, como tudo que a gente faz, né? Tem uma estrutura. O Saci foi um exemplo de como as políticas formuladas sem o conhecimento profundo da realidade das pessoas, que na prática serão as responsáveis diretas pelas ações, não podem dar certo. Então aqui é outra afirmação dizendo o quê? Que na época do Saci, eles não conseguiram trazer... uma das dificuldades deles era o conhecimento, era o estudo, né? O que seria passado para os alunos. E aqui eles falam, deveria ter conversado melhor com os professores, e aí, os professores que eram capacitados, e aí eles conseguirem chegar num estudo mais completo. Porque esse foi um dos problemas também. Tanto a parte do projeto não ter ido adiante, quanto a parte do estudo. Comentário, professora? Aqui é importante a gente frisar, né, a questão dos projetos. Quando se faz um projeto, qual o objetivo dele? Analisar os riscos, as possibilidades, é o que se chama de FOFA, né? A FOFA, a fraqueza, a oportunidade, no caso aí, a transparência, né? Então, assim, são quatro letrinhas que têm um significado. Analisar essa fragilidade, a força e a oportunidade também, ou seja, tudo isso deveria ser visto, mas é importante ver que hoje com esses avanços eu tenho certeza que se existisse um projeto assim, ele seria bem melhor planejado. E também podemos usar que se hoje estão sendo planejados do jeito que estão, é porque temos essa experiência inicial, porque toda experiência é válida. Toda vez que você cria alguma coisa, que você tenta algo, aquilo ali vale para você. Aquilo ali é forma de que você vai crescer. Porque errar, gente, não é algo ruim. Errar é muito bom. Por quê? Porque te faz pensar, na próxima vez que eu for fazer, esse erro eu não vou cometer. Entendeu? Então, eu espero que vocês não tenham... ou tenham bastante dúvidas, né, e que passem para a professora pelo nosso fórum, né, professora? Vocês vão ter o tempo da atividade, desculpa a minha voz, tô muito ruim mesmo, a professora tá bem rindo aqui, eu acho que ela deve estar lendo algumas coisas que vocês estão postando. Vocês vão ter o tempo para atividade, e lembrando que hoje a gente tem 2 atividades dissertativas, então vocês vão ter que opinar mais, falar um pouquinho mais, né? E temos acho que 2 de marcar, né? Então, o projeto, esse daí foi o nosso estudo, que foi o projeto Saci, o INSE, né? Como surgiu a educação audiovisual no Brasil, porque não é apenas assim o audiovisual, porque o audiovisual é parte da educação mesmo. Não é apenas imagens e sons como a gente vinha estudando. Ele teve uma história, primeiro começou com as imagens e sons, mas aí foram unindo isso daí e foram trazendo benefícios, que é o nosso EAD, que hoje nos possibilita, se hoje estamos aqui, é por causa do projeto Saci. Porque o projeto Saci foi o percussor, né? Ele foi o pontapé para a gente estar aqui hoje. E nem eu falei, graças a essa experiência, eles conseguiram melhorar, né? Além de ser aulas gravadas, eles trouxeram aulas ao vivo. Então, a gente sabe que o custo disso é muito grande, porém, é um estudo muito antigo, que está dando resultado, né? Cada dia vem aumentando mais, né, professora? Exatamente. Então, aproveita esse tempo, né, para fazerem atividade. Não esqueçam do nosso memorial, né, professora? Exatamente. O memorial é aquele registro onde você vai gradativamente registrando suas
dúvidas, preocupações, as suas conquistas, as suas alegrias. E eu penso que hoje, com essa temática voltada para os audiovisuais e a educação no Brasil, muita coisa vai clarear aí na sua aprendizagem, você vai ter acesso a novas informações e será interessante. Aí no seu polo você tem um profissional qualificado que é seu tutor, você também pode estar sentando e tirando dúvidas. E caso você ainda queira, né, conversar conosco, o nosso chat está à disposição. Estamos recebendo aqui seus questionamentos, as suas experiências, e esse chat é exatamente para isso. Ok, então aproveitem esse tempo para atividade. Que nem a professora falou, vocês podem tirar dúvida com o tutor de vocês, podem passar a dúvida para o tutor passar para a gente também. Então, podemos ficar interagindo assim e voltamos daqui a pouquinho para a correção. Ok? Obrigadinho.